Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. O convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? A prévia da inflação indica alta entre a última quinzena de outubro e os 15 primeiros dias de novembro. Segundo o IBGE, em 12 meses o indicador ficou menor em comparação com o período anterior. Vamos conferir. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,53% em novembro. Segundo o IBGE, o indicador ficou 0,37 ponto percentual acima do resultado de outubro. Em novembro de 2021, a taxa foi de 1,17%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,35% e em 12 meses de 6,17%, abaixo dos 12 meses imediatamente anteriores. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em novembro, com exceção de comunicação, que apresentou estabilidade. Segundo o IBGE, os maiores impactos vieram de alimentação e bebidas na passagem de outubro para novembro, puxado principalmente pelos alimentos para consumo no domicílio. Já no grupo de saúde e cuidados pessoais, os destaques foram os itens de higiene pessoal e os planos de saúde. Em transportes, os combustíveis voltaram a ter variação positiva e os preços da gasolina responderam para o maior impacto individual no índice do mês. Em relação aos índices regionais, os preços de todas as regiões pesquisadas tiveram variações positivas. As maiores altas ocorreram em Recife e em Brasília. Já a menor variação foi registrada em Curitiba. Como a gente viu, o preço dos combustíveis influenciou no aumento da prévia da inflação, mais especificamente da gasolina. E é para isso que a gente vai olhar agora, afinal, ela continua subindo. O valor da gasolina subiu pela sexta semana e o preço médio já passa dos R$ 5,00. Essa alta acontece mesmo com a Petrobras mantendo o valor congelado para as refinarias. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo revelou que a gasolina subiu de preço nos postos de abastecimento pela sexta semana seguida. Entre 13 e 19 de novembro, o preço médio do litro do combustível nas bombas subiu 0,6% para R$ 5,05. Na semana anterior, o combustível custava R$ 5,02 em média. Os aumentos aparecem nos postos, apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 83 dias em suas refinarias. A gasolina sobe desde 2 de outubro, quando o litro custava R$ 4,79. Desde então, o produto acumula alta de 5,4% nas bombas. Os aumentos mais recentes são atribuídos à alta dos preços do etanol e nitro, que compõem 27% da mistura da gasolina. Nas últimas 10 semanas, a alta acumulada já chegou a 15,2%. Esse aumento vai sendo aos poucos repassado ao preço final da gasolina. O preço médio do diesel S10 nas bombas caiu 0,3% para R$ 6,69 por litro. Já o botijão de 13 quilos de gás de cozinha caiu 0,2%, de R$ 110,42 para a média de R$ 110,19 na terceira semana de novembro. Essa queda ainda não reflete a redução de 5,2% dos preços praticados para o produto em refinarias da Petrobras, que passou a vigorar a partir de 17 de novembro. A conta de luz vai ficar mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica prevê aumento na tarifa de energia para o ano que vem. E o impacto pode variar conforme cada distribuidora. A ANEEL estima que a tarifa de energia elétrica vai subir 5,6% em média em 2023. Neste ano, o reajuste da tarifa de energia para os consumidores residenciais está em média em 10,83%, segundo levantamentos mais recentes. A previsão foi informada pela agência ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. Foi a primeira reunião entre os diretores da ANEEL e a equipe de transição do governo eleito.
Apesar da estimativa, o impacto vai variar conforme cada distribuidora de energia. A diferença de percentuais se dá devido aos custos de compra, transmissão e distribuição de energia, que variam conforme cada distribuidora, além de eventual crédito tributário que a empresa possa ter direito. Os créditos tributários estão sendo revertidos em favor do consumidor, atenuando os reajustes. A agência ainda destacou que os percentuais de reajustes são previsões que podem mudar até a homologação dos novos índices tarifários. Os aumentos nas tarifas de energia são feitos individualmente para cada distribuidora. Normalmente acontecem na data de aniversário do contrato de concessão. Agora a gente fala de saúde. O bom colesterol pode não ser tão eficaz contra o risco de infarto. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que o papel do colesterol HDL na saúde do coração precisa ser revisado. Cientistas norte-americanos fizeram uma pesquisa sobre o colesterol HDL, também chamado de colesterol bom. Essa substância tem sido descrita há muito tempo como um sinalizador de risco de doença cardiovascular na população geral. Agora, um grupo de cientistas descobriu que esta não é uma regra que vale para todos. Em um artigo publicado no Journal of the American College of Cardiology, os pesquisadores asseguraram que é possível prever risco maior de infarto e morte somente em pessoas brancas que apresentem baixos níveis do bom colesterol. Os estudos sobre saúde do coração foram conduzidos na década de 70, com pesquisas que envolviam basicamente adultos brancos. No novo trabalho, foram analisados dados de cerca de 24 mil adultos dos Estados Unidos, negros e brancos, de meia idade e sem histórico de doenças do coração. Todos os participantes tinham características semelhantes, incluindo idade, níveis de colesterol e fatores de risco para doenças cardíacas. Desse total, em mais de uma década, 664 negros e 951 brancos sofreram um infarto ou morreram em decorrência do problema. Os níveis aumentados de colesterol LDL e triglicerídeos contribuíram para o desfecho. A novidade foi o fato de pessoas negras com níveis altos de colesterol bom não apresentarem risco menor de infarto. Com isso, os autores entendem que esse medidor não pode ser eficiente para analisar o risco de infarto. Uma pesquisa aprofundada revelou que resíduos deixados pela fumaça do cigarro podem aumentar o risco de câncer e doenças de pele, até mesmo para os chamados fumantes passivos, aqueles que não são fumantes, mas que compartilham o mesmo ambiente dos que fumam. Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram que a exposição aguda à fumaça, ou até mesmo após terminar de fumar devido às partículas que ficam em superfícies, podem favorecer o aparecimento de câncer, doenças cardíacas, arteriosclerose e doenças de pele, como psoríase e dermatite de contato. O estudo, publicado recentemente na revista Biomedicine, foi o primeiro a ser conduzido em pessoas não fumantes expostas à fumaça de terceiros por meio da pele. 10 pessoas saudáveis não fumantes, com idades entre 22 e 45 anos, usaram roupas impregnadas com o resíduo por 3 horas, eventualmente caminhando em uma esteira para aumentar a transpiração e potencializar a absorção da fumaça pela pele. Outro grupo de participantes passou pelo mesmo procedimento utilizando roupas limpas, sem fumaça, e depois amostras de sangue e urina foram colhidas dos indivíduos para verificar alterações nas proteínas e indicações de estresse oxidativo, uma espécie de dano celular. Desta forma, foi identificado que a exposição aguda causava elevação dos biomarcadores urinários de danos oxidativos ao DNA, lipídios e proteínas, e esses biomarcadores permaneceram altos após o término da exposição. Os fumantes de cigarro mostraram a mesma elevação nesses biomarcadores. Como nossa pele é o maior órgão a entrar em contato com a fumaça, pode receber a maior exposição. Essas descobertas podem ajudar os médicos a diagnosticar pacientes expostos à fumaça de quem fuma e ajudar a desenvolver políticas regulatórias que lidem com a remediação de ambientes internos contaminados.
O hábito de ouvir música alta tem preocupado especialistas. Um estudo mostrou que mais de 1 bilhão de jovens podem ter, num futuro não muito distante, problemas de audição. Vamos conferir na reportagem da Bruna de Jaimo. Um estudo publicado na revista BMJ Global Health mostra que cerca de 1 bilhão de jovens podem estar com problemas auditivos devido a hábitos muito comuns em todo o mundo. O uso de fones de ouvido e a longa exposição a ambientes com um som muito alto, como é o caso de shows e filmes. Para trabalhar, por exemplo, muitas pessoas recorrem ao uso do fone de ouvido com músicas acima do volume. E esse tipo de atitude pode prejudicar células sensoriais e causar perda de audição ou zumbido permanente. Em 2050, que 1 a cada 4 pessoas tem algum grau de perda auditiva. Isso não significa que todo mundo vai precisar de aparelho auditivo, tá? Porém, existe essa preocupação. Por quê? Hoje em dia, os jovens usam o fone de ouvido para o videogame, para conversar com as outras pessoas pelo telefone o tempo todo, para escutar música durante o dia, para escutar música durante a academia. Então é como se você tivesse uma exposição muitas vezes dupla a esses sons excessivos. Mas existe um limite para que a nossa audição não seja danificada. Esses limites eles foram delimitados principalmente para os trabalhadores. Então, se você tem até 8 horas de exposição a sons a 85 decibéis, tá? A partir daí você vai começar a ter perda auditiva. E a partir de um volume maior, você tem um tempo de exposição menor para causar mais lesões. Além disso, outros cuidados devem ser tomados para ajudar a cuidar da saúde dos ouvidos. O tempo de exposição também vai ser importante por causa disso. Então, calcular, né, mais ou menos qual que é a intensidade do som e o tempo que você fica exposto. Nessa mesma situação, o respiro, esse período de descanso do ouvido também vai ser importante. Pois é, ouvir música é um hábito muito bom, mas precisa ficar atento. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a Copa do Mundo, que chega em sua primeira semana e ainda tem brasileiros se preparando para embarcar rumo ao Catar. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta para falar sobre o novo queridinho dos brasileiros, o Pix. Com o Pix, a quantidade de transações de pagamento saltou 40% no ano passado. Os resultados foram divulgados pelo Banco Central. A quantidade de transações de pagamento, com exceção do dinheiro em espécie, cresceu 40% no ano passado em relação a 2020, para 58 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo o Banco Central, o aumento se deve principalmente ao sucesso do Pix. Os dados são da publicação Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, referente a 2021. Em volume financeiro, o avanço foi de 27%, para quase 77 trilhões de reais, o equivalente a 9 vezes o produto interno bruto do país. O crescimento da quantidade total de transações é resultado também da expansão do mercado de cartões, que manteve crescimento nas modalidades de crédito, débito e pré-pago. Em número de operações, o Pix ultrapassou o cartão de crédito e de débito no quarto trimestre. Depois disso, não parou de crescer, chegando a quase 5 bilhões e meio de reais no fim do segundo trimestre de 2022. O celular foi responsável por 60% das operações, enquanto as realizadas em agência, postos de atendimento e caixas eletrônicos representam 8% do total.
Houve uma queda na venda de carros seminovos no final do ano, que é a época em que a venda de carros costuma ser maior. Para especialistas, o mercado só deve estabilizar novamente entre 3 e 5 anos. Em outubro, a redução na venda de veículos usados foi de 12% no estado, em relação a setembro. Os dados são da Federação Nacional das Associações de Revendedoras de Veículos Automotores. Parte da redução está relacionada à queda na produção dos veículos novos. Essa redução vem se processando de uma forma, as indústrias produzindo carros com valores agregados maiores e não oferecendo na base, carros que sempre entram no mercado com quantidade. Não são todas as indústrias tinham, Lá, quando a gente lembrava do período que zerou as alíquotas para vender o carro popular, todos tinham carro pequeno, hoje não. Então isso, quando você diminui a oferta de carro, elas estão produzindo, mas produzindo mais do que elas querem mais, Com tudo isso, período de pandemia, aumento de taxa de juros, redução de crédito, então é um período que deveríamos estar no final do ano aumentando as vendas, mas vamos dizer, não está diminuindo, Isso, a comparação que o Fenalto fez mês a mês ocorre, mas nós estamos no final do ano recuperando um pouquinho a venda, vamos vender até janeiro e aí esperar o que vai acontecer. Na comparação de outubro deste ano com o mesmo mês do ano passado, a retração foi de 3,3% em Mato Grosso do Sul, impulsionada pela dificuldade dos consumidores em obter crédito junto aos bancos. Paralela à questão do aumento do juro, nós estamos observando que os bancos têm dificultado a liberação do acesso ao crédito. De janeiro a outubro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, houve redução de 11,7% na venda de veículos usados. Em termos quantitativos, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 161.609 veículos usados nos 10 primeiros meses deste ano, contra 182.922 no mesmo período do ano passado. Eu creio que para recuperar o mercado, como a gente já teve o mercado de produção e de compra do veículo, de financiamento do veículo, com taxas boas, nós vamos demorar com certeza de 3 a 5 anos. É impossível isso ocorrer antes. Pode ter bolhas, Alguém, aumentou aqui, vendeu, mais bolhas. Com consistência na economia é assim, é de médio e longo prazo. Não é possível fazer com rapidez isso. Um casal do Rio Grande do Sul, que tem um filho autista, decidiu abrir um restaurante com atendimento especializado para esse público. O diferencial do estabelecimento é oferecer fones de ouvido aos clientes para abafar o barulho, criando aí um ambiente perfeito para quem tem autismo. Em vídeo publicado no Instagram do restaurante, eles mostram o espaço todo preparado e inclusivo. O espetinho do Vini ganhou fones infantis, abafadores de som, mesas dentro da área Kids para que os pais possam ficar perto dos filhos, cadeiras especiais, proteção de vidro e um cardápio que pode ser montado de acordo com o paladar da criança. Os pratos oferecidos é a gosto do cliente. Segundo o idealizador do local, o retorno do público tem sido incrível. O dono do restaurante, Vinícius, trabalha no ramo de alimentação há 16 anos. Ele começou como garçom, passou a atendente e supervisor, até que resolveu ter o próprio negócio há cerca de 5 anos. O espetinho do Vini começou como um trailer ambulante, mas precisou se fixar em frente à casa da família com a chegada da pandemia em 2020. Ao longo dos últimos 2 anos e meio, eles investiram cerca de R$100 mil para transformar o trailer em um restaurante. Devido à condição do pequeno Enzo, eles já tinham feito pequenas adaptações para deixar o espaço mais seguro e confortável para a criança. No entanto, foi após a visita de um cliente que também tem um filho com autismo que a história mudou. Vinícius disse que foi a partir daí que veio então a ideia de criar o primeiro restaurante pensado para autistas. O casal faz parte de grupos de WhatsApp com outros pais de crianças com autismo e os dois começaram a pesquisar por lá. A ideia era entender como adaptar o espaço em termos de som, cardápio, segurança e espaço. A Copa do Mundo chega à sua primeira semana e ainda tem brasileiros se preparando para embarcar rumo ao Catar, o país que cedia o Mundial. A nossa equipe de reportagem conversou com pai e filho sobre a preparação para a viagem e a expectativa de verem o Brasil levar o tão sonhado Hexa.
cenas que marcaram a abertura da Copa do Mundo no Catar, no último dia 20, aumentaram ainda mais as expectativas do Samir, que embarca com o pai na semana que vem para o primeiro país do Oriente Médio a sediar o Mundial. Acho que a cada dia que passa, a ansiedade vai aumentando, né? E olha que já faz bastante tempo que a viagem vem sendo planejada. Desde 2019, a família aluga um apartamento em uma praia em Fortaleza para poupar parte do valor recebido para investir no torneio organizado pela FIFA. O combinado é que 60% da renda desse apartamento seria colocado em uma aplicação que era para nós irmos para a Copa. Bem, depois de fazer contas, organizar as finanças, pai e filho pesquisaram sobre a vida no Catar. Um país árabe de religião muçulmana que tem como base a cultura islâmica, bem mais conservadora. Por lá, deve ser evitado o uso de roupas com decote, transparência e até mesmo com ombros e joelhos à mostra. E trajes de banho são proibidos em praias públicas. Essa é a regra, mas, segundo Samir, na prática não tem sido tão rígido assim. Pelo menos é o que brasileiros que já estão lá têm comentado com ele em um grupo de WhatsApp que o engenheiro participa. Em questão de vestimenta, por enquanto nenhum brasileiro teve problema, assim. Então eles não... Lá, assim, eu acho que eles estão também aceitando um pouco, sabe? A família Fernandes não vê a hora de estar no meio de tudo isso. O Samir já começou a arrumar as malas. Eu estou levando quatro do Brasil, uma jaqueta do Brasil, e ontem eu pedi na internet 3 com frases, né? 3 camisas com frases relacionadas à Copa. E o otimismo também tem espaço reservado na bagagem de pai e filho. Eu estou com a sensação de que nós vamos ser campeões. E se Deus quiser voltar com a taça, né? Se depender da torcida, a vitória é certa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.